Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez conosco, para que juntos possamos render a Ele um perfeito louvor, uma adoração que é devida. Hoje, um dia que separamos para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. E hoje, como de costume, no segundo domingo, domingo do Senhor, domingo da ceia do Senhor. Hoje pela manhã nós já tivemos aí essa presença maravilhosa do Senhor. Eu creio que durante os louvores também não foram diferentes. Eu creio que Ele se faz presente na nossa vida. E eu espero que assim como eu estou aqui nessa plataforma, você também possa estar com seu coração aberto, liberado, despojados para que o Senhor possa estar atuando, falando e ministrando ao seu coração. A Bíblia diz, porque todas as vezes que nós nos reunirmos, nós iremos sentar à mesa com o Senhor para participarmos da ceia, anunciar até que Ele venha, anunciar a sua morte até que Ele venha. Então eu quero convidar a você fazer isso nesta noite. Obviamente, como já foi dito aqui, nós teremos aí o batismo nas águas. Se você já foi batizado, já passou pelas águas, você terá um livre acesso para que você possa estar participando conosco nesta mesa. E se você que está aqui, que ainda não passou e deseja fazer isso, dê o seu nome para que você possa assim também participar e aprender daquilo que o Senhor tem para nós aqui na nossa igreja, para a nossa igreja e para o seu reino. Abra sua Bíblia, querido, por favor. Em 1 Pedro, estive durante essa semana orando ao Senhor, buscando, para que Ele pudesse estar ministrando ao meu coração e assim preparar a palavra, a mensagem, para uma noite como esta, uma noite muito especial, onde todas as vezes que a gente chega à casa do Senhor, sempre será uma ocasião especial. Então vamos estar fazendo essa leitura em primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18, que diz assim, se você for botar na tela, por favor, isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestando no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Oramos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, que o objetivo do nosso coração nesta noite possa ser alcançado, porque eu creio, Senhor, que chegamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Eu creio, tenho a convicção que o Senhor já se faz presente. Não tenho dúvidas disso, Senhor, que o Teu poder, que o Teu amor, que o Teu manifestar há de acolher os nossos pensamentos, os nossos corações e esquadrinhá-los, Senhor, para que de fato nós possamos sair daqui nesta noite tremendamente abençoado pela Tua palavra que será exposta, que será ministrada nesta noite. Muito obrigado, Senhor, nós oramos a Ti, agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Quero dar as boas-vindas a você também que está aí nos assistindo nesse domingo maravilhoso, que você tenha liberdade para ouvir a palavra que Deus irá falar ao seu coração, e assim você compartilhar, comentar, para que juntos possamos sermos assim abençoados. Queridos, todos nós temos esse conhecimento, todos nós sabemos que o sangue de Cristo é sempre e sempre será o tema central da palavra de Deus. É como se fosse um fio de escarlate correndo em toda a Bíblia.
de Gênesis, Apocalipse, nós vamos estar vendo isso. Embora algumas pessoas querem mudar, embora algumas pessoas querem acrescentar, embora algumas pessoas querem reescrevê-la a própria Bíblia, mas sobretudo o sangue, o sacrifício, o poder, a glória do Senhor Jesus Cristo, que aponta para nós o pintor do mundo, que nós já conhecemos, que é Cristo Jesus. Como diz em Apocalipse, é bom que nós possamos assim ouvir, é bom que a gente possa assim analisar e refletir. Aí eu quero fazer aqui uma mensagem, ou melhor, fazer uma colocação para aquilo que nós estamos assim ouvindo nas aulas, né, de discípulo, para que nós não venhamos ser persuadidos ou que nós não venhamos ser enganados por essa doutrina que tem sido aplicado nas nossas vidas lá fora. Porque é impossível você não ouvir, é impossível você, muitas vezes, não compartilhar por aquelas coisas, mas você se posicionar e saber de fato quem você é, saber de fato o que Deus tem feito na sua vida, saber de fato aquilo que Deus tem ministrado em seu coração. Embora tenha tantas pessoas querendo denegrir a própria imagem do Evangelho, querendo tirar, reescrever, colocar, tirar, botar ponto, ou assim, a Bíblia nos diz, querido, que aquele que fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o flagelo, que aquele que tirar qualquer coisa da palavra do livro da vida, do livro de Deus, irá remover da cidade santa. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos observar as Escrituras com muito carinho, para que nós não venhamos cair em nenhum outro engodo. Em Gálatas 1:8 diz que as pessoas querem perverter o Evangelho, e é verdade. Ele mesmo nos disse ainda que nós, pregadores, homens e mulheres, aqueles que trazem a palavra de Deus, falar outro evangelho, até mesmo um anjo que descer e pregar um outro evangelho que tenha sido esse que foi escrito, seja anátema, seja maldito, seja expulso. Ou seja, querido, olha o título que essa pessoa que porventura com o coração corrompido pode ser titulado. E provavelmente não é do agrado do Senhor que esta pessoa ou qualquer outra pessoa que venha tirar qualquer pingo, qualquer traço, qualquer palavra de Deus para nós. Então, querido, que isso seja para o nosso conhecimento, nosso entendimento, e todas as vezes eu não canso de bater nessa tecla, quando você se despojar de todo o seu eu, de todo orgulho, e se colocar diante da palavra de Deus, receba, e peça o Espírito Santo para que possa te orientar, para que não venhamos fazer coisas que não devemos fazer lá fora. Irmãos, o sangue faz parte da história da redenção. A Bíblia nos aponta, de Gênesis e Apocalipse, como eu já falei, o sangue, ele faz parte da nossa vida, das Escrituras, de tudo que aponta a Jesus. No Antigo Testamento, o sangue de Cristo, ele é prefigurado, e nós vamos ver isso. No Novo Testamento, o sangue de Cristo, ele é personificado, e nós também vamos estar vendo isso. As Escrituras chegam a dizer que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. No Antigo Testamento, os cordeiros eram imolados e o seu sangue era derramado. Nós sabemos, conhecemos a história que o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava o cordeiro, molava o cordeiro e entrava no Santo dos Santos para expiação pelos pecados do povo, através daquele sangue, o sangue do cordeiro. E se nós percebermos, se nós analisarmos, aliás, nós nem precisamos fazer isso, porque nós já batemos muito nessa questão, nós já falamos, nós já ensinamos muito, que tudo isso de Gênesis, todos esses atos feitos através de um cordeiro, esse cordeiro precisava ser
sem mácula, sem defeito, sem qualquer outro problema que pudesse evitar de ser imolado. Todos esses atos, querido, de sangue derramado, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Note no verso 18, que nós acabamos de ler: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Observando esse texto, querido, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro vai usar os metais mais valiosos daquela época. E são os mesmos metais que também são bem valiosos nos dias de hoje. Mas o ouro e a prata, naquela ocasião, se usava para aquisição, se usava para comprar, se usava para adquirir bens. Você lembra, naquela ocasião, onde aqueles homens chegam ao templo, e aquela pessoa deficiente está ali, o que ele diz? Não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Todo esse conceito, toda essa informação era muito usada naquela ocasião. E se nós pesquisarmos, eu não preparei, não olhei, está me vindo agora na memória, muitas questões que pessoas que queriam comprar a salvação. Na própria Bíblia fala sobre isso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso pagar para ter o que você tem? Então nós podemos ver isso, e isso acontece até os dias de hoje. E ele fala para nós algo muito interessante, que muitas vezes nós não valorizamos, muitas vezes nós não prestamos atenção quando nós lemos um relato, um registro como esse, dizendo: você não foi comprado por ouro e prata, mas pelo sangue de Jesus. Será que nós temos essa consciência? Por mais que nós chegamos à casa do Senhor, por mais que nós interagimos com os irmãos, com a igreja, com os louvores, com a palavra que é ministrada, será que nós temos essa consciência? A ponto de nós nos colocarmos e dizer: Senhor, perdoe-me, tenha misericórdia de mim, como eu não atentei para isso? Muitas vezes, querido, eu quero lhe chamar a atenção para que nós possamos entender, para que nós possamos perceber que a vida, que o momento, que uma caminhada de uma pessoa que entrega o seu coração para Jesus é diferente. Às vezes nós observamos, às vezes nós colocamos os nossos olhos apenas em cifras. E não é assim, o reino de Deus não funciona dessa forma. E ele fala para nós algo muito interessante. Ouvimos que a salvação é pela graça, sim. A salvação é pela graça, mas a graça de quem? Do Cordeiro que venceu a morte, aonde o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Como poderia ilustrar para vocês essa questão? Imagine que você sai para almoçar com um amigo, com amiga, amigos, com a sua família. Você almoça, você tem um papo agradável, é muito bacana e tal. Na hora que você pede a conta, aquele teu amigo vai e pega a sua comanda para pagar. Eu queria ter amigos assim, sabe? Não ouvi nenhum amém. Hein? Aquele amigo teu não pode deixar que eu vou pagar o seu almoço. Para você, aquele almoço saiu? Aquele almoço saiu de graça. Ou seja, você foi agraciado. Você, vamos dizer assim, ganhou uma bênção naquele momento. Ou você foi, um linguajar que eu queria dizer aqui, uma palavra mais gentil, mas não consegui lembrar. Você foi abençoado, vamos dizer assim. Mas isso não significa que aquela pessoa que pagou o seu almoço não teve que trabalhar. Em vias de regra, aquela pessoa
custeou aquele seu almoço, saindo do seu bolso, ou seja, ele trabalhou, né, com seu suor, com seu serviço, ele foi lá e pagou para você. Entende, querido? Não lhe custou nada. Mas houve ali um encontro de amizade, sim, e uma pessoa que preferiu pagar. Agora entenda, exatamente o que Pedro está dizendo para nós. Fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, e nós sabemos que não foi barato. Entende? Nós sabemos, pelo menos nós temos essa consciência, que teve um custo. Esse custo foi um custo de sacrifício, de sangue, de entrega, de renúncia, para estar naquele lugar. Ou seja, estamos salvos. Não estamos salvos porque tentamos comprar a nossa salvação, embora isso aconteça como se fosse possível, com dinheiro, ou comprar com dinheiro, com obras, com méritos, com os nossos rituais sagrados. Não, querido. Embora muitas pessoas pensem que isso é possível, mas não é. A nossa salvação, ela não vem através desses atos. A nossa salvação, ela não vem através dessas obras. As nossas salvações não vêm porque nós compramos ela. Não é isso que Pedro está dizendo. Eu e você fomos comprados. Eu e você fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Saiba, meus irmãos, que você tem um grande valor, como já foi falado aqui na hora da ministração. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos ama. E não pense você que você veio porque você realmente quis. Não, porque o Espírito Santo colocou no seu coração. Vamos adorar aquele que vive e reina. E nós chegamos até aqui, porque é de fato de conhecimento de todos nós que é muito mais confortável nós ficarmos em casa. É muito mais confortável nós estarmos saindo com a nossa família, e não tem nada errado disso, ou nisso. Não tem nada errado de você sair, de você passear com os seus familiares, não tem nada errado. Mas quando o nosso coração, querido, está ligado, quando o nosso desejo, quando o nosso espírito almeja, e o nosso espírito almeja estar diante do Criador, a nossa vida, eu não sei o quanto você, querido, mas eu desejo estar sempre na casa do Senhor. Quando eu vou me recolher sábado para dormir, eu me preparo para o culto de domingo pela manhã, para estar, para cultuar a Ele. Quando eu saio do culto, eu me preparo para estar no culto à noite. A primeira coisa que eu faço, eu quero almoçar, quero tomar meu banho, quero almoçar e quero tirar o meu cochilinho da tarde, como o Beto falou, né? Sentiu falta desse cochilinho da tarde. Hoje eu quero tirar o meu cochilinho da tarde para que à noite eu esteja aqui para cultuar o meu Deus, aquele que me resgatou através do seu sangue, e que não foi ouro e nem prata que comprou a minha salvação, e nem muito menos a tua. Não foi ouro nem prata que comprou a minha, a tua e da humanidade toda. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Colossenses 2,13 diz o seguinte: e a vós outro que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Preste atenção nisso. Quem éramos nós, irmãos? Aonde que você estava? Ou aonde que você estaria se você não estivesse aqui hoje? Se você não fosse encontrado por Deus, se você não tivesse tomado essa decisão de servir a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravado na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente
os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Irmãos, toda a Escritura vai nos mostrar isso. O Antigo Testamento vai prefigurar em Gênesis 3:21. Nós podemos perceber nitidamente aquela situação entre Adão e Eva. O que Deus fez? Quando se deparou com aquela situação, Ele foi lá e sacrificou um animal e cobriu com aquele animal, aqueles Adão e Eva. O primeiro sacrifício, a prefiguração para cobrir o pecado do homem. Depois nós temos em Êxodo 12:13 a instituição da Páscoa, um relato, um registro que nós conhecemos de pés salteados, não é isso que o ditado aqui diz? Só que o problema, a dificuldade que nós temos de conhecer as histórias é que muitas vezes nós tomamos ela como jargão e não colocamos em prática ou não valorizamos como ela deveria ser valorizada. O que Deus fala para Moisés? Moisés, dê um cordeiro para cada família. O seu sangue passa nos umbrais da porta. E quando o anjo passar e ver o sangue no umbral da porta, o primogênito será salvo. Não lhe imputará juízo. Só que nós estamos, querido, nesse século 21, achando que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Não valorizamos o sangue que foi colocado sobre a sua vida. Ou até achamos que estamos guardados e protegidos, mas não vivemos uma vida como as Escrituras pedem para que vivamos. É o maior símbolo das Escrituras, querido. Esse ato é a redenção do seu povo. E o que fazer, pastor? Como agir, pastor? É tentarmos de fato, querido, levar a palavra de Deus afinco, a verdade. Porque a mentira vai pairar sobre a nossa frente, ou sobre o nosso coração, ou sobre a nossa mente. O pecado vai bater na sua porta todo dia. Todos os dias o pecado vem. E o que fazer? Qual o antídoto? Espírito Santo, perdoe as minhas falhas. Ajuda-me a caminhar. Ajuda-me a trilhar. É isso que nós devemos fazer. É fugir, querido. Não é tentar enfrentar. Não é tentar de peito, achar que eu sou o cara, que eu vou conseguir. Não vai funcionar. Muitas pessoas dizem, querido, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Uau! Não vai funcionar. Porque a Bíblia diz, antes dessa palavra, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, querido, com que força você acha que você vai conseguir? Com que antídoto você acha que você vai conseguir? Nós não iremos conseguir se nós não tivermos o Senhor ao nosso lado. Nós não vamos conseguir se nós não rasgarmos o nosso coração e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Deus disse, querido, Moisés, faça isso. Agora atente para um detalhe. Deus não disse quando eu ver o sacrifício do meu povo. Deus não disse quando eu ver as virtudes do meu povo. Deus não disse quando eu ver as obras que o meu povo está fazendo, não. Quando eu ver a religiosidade do meu povo, Deus não disse isso. Ele disse, quando eu ver o sangue, passarei por vós. Não é por obra, querido. Não é por dinheiro.
não é por metal. É isso que Pedro está dizendo. É isso que o apóstolo Pedro está querendo colocar para nós. Deixa eu te dizer algo, querido. Ou você está debaixo do sangue, ou não haverá salvação para a sua vida. O sangue é que nos salva. Preste bem atenção. E não somente é o sangue do Cordeiro em si. O sangue, ele precisa ser aplicado na nossa vida. Precisamos nos apropriarmos dele. Deixa eu tentar facilitar. Não basta você saber que Jesus é o Cordeiro. Não basta. Isso aí todo mundo sabe. Não basta nós sabermos que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não basta. Nós não podemos, querido, ficar somente nisso. É necessário uma aplicação deste sangue em nossa vida, em sua vida. Ser um simples simpatizante da casa do Senhor. Ai, o louvor foi tão lindo. Cheguei a ficar arrepiado. Eu senti maravilhoso. A igreja tem pessoas maravilhosas, me acolhe bastante. Não, meu irmão. Isso tudo é muito importante. Isso tudo é muito bom. Que estejamos juntos, como diz a palavra do Senhor, reunidos, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Mas se nós não nos apoderarmos deste sangue do Cordeiro, querido, possivelmente nós não teremos e não alcançaremos a salvação. É isso que Pedro está dizendo, volto a dizer. Quando nós lemos, irmãos, esse relato, fica tão claro para nós, fica tão convidativo nós nos aproximarmos do Senhor. Há pessoas que dizem, eu gosto muito da igreja, mas sabe, ainda não é o meu momento, não é a minha hora. Eu ainda estou muito novo, eu quero mais, querido, não faça isso. Se talvez você que esteja aqui nesta noite, talvez você que esteja nos assistindo, essa pessoa que porventura você já falou isso, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Querido, se nós deixássemos o nosso coração disponível ao Espírito Santo, porque somente Ele, irmãos, tudo que eu venha falar aqui nesta noite, tudo que o Senhor colocou para que eu venha pregar nesta noite, de nada disso vai servir se o Espírito Santo não te convencer. Se o Espírito Santo não ministrar o seu coração, como eu estou neste momento observando cada um que me assiste, cada um que me olha. Eu sou falho, sou um pecador como qualquer outra pessoa. Mas coube a mim a trazer a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. E uma experiência que eu tive com Deus muito impactante, que eu creio que não irei mais esquecer. De pedir, de orar, de falar, de colocar, Senhor, não permita, por mais que as coisas se levantam, por mais que a adversidade se levante, esteja diante de mim, não permita que eu suba a este púlpito, ou a qualquer outro púlpito, se o Senhor não estiver presente. E que isso não venha a ser, no meu coração, uma demagogia, mas de fato, querido, eu quero, necessito e preciso que o Senhor esteja ao meu lado, para que assim eu possa pregar e viver aquilo que eu prego. E isso só é capaz, querido, se eu tiver o Espírito Santo para ministrar ao meu coração todas as manhãs, todos os momentos, em todos os instantes. Se assim não for, querido, pode ter certeza que iremos falhar, que iremos deixar muitas coisas de lado, algo que Deus queria e poderia e desejava até fazer para nós, mas talvez o nosso orgulho, talvez a nossa jactância,
o nosso nariz empinado, impeça o agir do Espírito de Deus. O apóstolo Pedro diz no verso 20, está nos dizendo que o valor do sangue de Jesus é infinito, e ele vai dizer que o sangue, vamos ler aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que o sangue de Jesus, conhecido com efeito, é aquele que suspende a eficácia da sentença proferida em nós. E que sentença é essa, querido? Que sentença é essa? Eu nem vou falar com as minhas palavras, mas eu vou falar o que está escrito lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus morreu pelos ímpios. Jesus morreu por nós antes mesmo de nascermos. Diz a Bíblia que Ele morreu pelos pecadores. E Romanos 5:8 diz que Ele morreu pelos ímpios. Jesus se colocou em nosso lugar. E que sentença foi essa, irmãos? Que nós já sabemos que aquela cruz não era para Jesus. E quando ele saiu em direção a ser crucificado, naquela via dolorosa, como a canção diz, aquele madeiro que não só tinha peso da madeira, mas tinha também o peso do seu pecado, tinha também o peso do meu pecado, do pecado da humanidade. Isaías 53 vai nos dizer isso, uma prefiguração linda, mostrando, apontando o sangue do Cordeiro, há milhares de anos depois, mostrando que havia um Cordeiro a ser morto, e esse Cordeiro se chama Jesus de Nazaré, aquele que se entregou. Engana-se quem fala que Jesus foi morto, que Jesus foi pego de surpresa. Ele mesmo falou para aquele, quem é você? Você é o Cristo? Você é rei? Tu dizes. Fala comigo aqui, porque você falando, eu tenho poder para te liberar, eu tenho poder para te libertar. E o que Jesus disse para ele? Se não é o meu Pai, meu filho, se não é o meu Pai que te concede isso, não, deixa como está, porque me convém fazer o que é devido, que é a vontade do meu Pai. Os discípulos estavam desesperados, naquele vendaval, naquele temporal, em meio à dificuldade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E o que os discípulos disseram? Mestre, tu não te importas? Entende, irmãos, como a figura desses discípulos caracteriza-se em nós. Nós sabemos quem é o nosso Salvador, nós conhecemos, nós sabemos para onde vamos, e Ele disse, vou para o Pai preparar lugar. Preparar lugar para quem, irmãos? E muitas vezes nós não pegamos a palavra de Deus e vivemos. Sabemos, mas não praticamos. Conhecemos, mas não botamos em prática. Tu não te importas? Nós estamos padecendo, nós vamos afundar. E ele já tinha esse conhecimento. Jesus poderia ter dito para ele, não, irmão, meu fim não é esse. Meu fim é o madeiro. Meu fim é a crucificação. E Jesus já vinha falando com eles. E às vezes nós estamos aí
sem prestar atenção daquilo que a palavra de Deus tem falado para nós. Diz a Bíblia que por amor, por um homem entrou o pecado e entrou a morte. Mas por um homem veio a salvação, Jesus, Filho de Deus. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. Queridos, não podemos nos esquecer dos ensinamentos da palavra de Deus. Podemos até não gostar, podemos até não aceitar, podemos até não reconhecer, mas a verdade é essa: somente pelo sangue de Jesus, pela personificação de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, querido, é esse Cordeiro. E Ele veio para nós, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Será que nós não vamos aplicar isso na nossa vida? Será que nós não vamos levar a sério o que a palavra de Deus tem nos ensinado? Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, como será o seu dia? Como vai ser o seu dia? As pessoas que você vai precisar encontrar, as pessoas que você vai ter que dialogar, que exemplo, que atitude você vai ter? De um servo? De uma serva? Ou de uma pessoa que não tem um compromisso com a palavra de Deus? Será que nós vamos continuar a meditar na palavra? Será que nós vamos buscar refúgio em Jesus? Porque nós somos assim, querido. O nosso refúgio vem do Senhor, não vem do Google. Entende? O nosso refúgio vem da palavra de Deus. Hoje pela manhã, um dos meus sobrinhos da toca: tio, você poderia me dar uma resposta? Eu falei: posso sim, filho, se eu puder te ajudar. Ele me fez uma pergunta. Eu falei para ele: eu não somente vou te dar essa pergunta queima-roupa, como eu vou te dar algo bem escrito para que você possa ler e meditar e trabalhar, se é que você precise fazer algum trabalho escolar ou bíblico. Obrigado, tia. Entende, querido? O que nós estamos sendo lá fora? O que nós estamos expressando? Como está a nossa vida? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Um momento sublime, aonde muitas vezes nós chegamos e nós já trabalhamos sobre isso aqui em um determinado culto. Com que empenho? Hoje pela manhã, a Érica, ao abrir o culto, ela falou e puxou um texto muito bacana, que cabe para nós, falando sobre Maria e Marta. Como nós estamos chegando diante do Senhor? Esbaforido, preocupado, agitado. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Tenho prova, tenho isso, tenho aquilo. Gente, estamos na casa do Senhor. Esse únicas 2 horas, 1h30 de culto, precisa ser direcionado para Ele. E às vezes a gente chega agitado e Jesus fala para Marta: escolha a melhor parte, esteja ouvindo a voz do Senhor.
1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue, irmãos. Volto a dizer, se você que está aqui nesta noite e não se apropriou ainda do sangue do Senhor, do sangue do Cordeiro Imaculado, reveja isso. Reveja as suas atitudes. Reveja os seus ânimos. Porque a palavra de Deus, ela é tão linda e traz para nós um versículo que eu amo de paixão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, receba em nome de Jesus o que Ele falou aos nossos corações nessa noite. Receba em nome de Jesus, mesmo depois de ter ouvido tudo, e às vezes você acha incapaz, pode se achar incapaz, e dizer neste momento como você está nesta noite, refletindo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração: pastor, eu passei dias difíceis, o senhor não tem ideia. Eu realmente não tenho, querido, mas o Senhor tem. E nesta noite Ele quer curar suas feridas. Nesta noite Ele quer reanimar-te e dizer: eis que eu estou convosco todos os dias. Que os irmãos possam estar passando os alimentos, por favor. Talvez você esteja se sentindo debilitado, mas saiba, querido, que a única pessoa que pode te impedir de participar da ceia é você mesmo. E você nesta noite tem liberdade para chegar diante do Cordeiro e dizer: Senhor, perdoa. Senhor, me perdoa. Eu estou aqui, Deus, talvez com meu coração sangrando, desesperados por atitudes, por atos que eu cometi, mas me perdoe, Senhor. É o Espírito Santo que esquadrinha, querido. É Ele que nesta noite paira sobre nós e traz a paz que excede todo entendimento a nós, a ponto de dizer: venha, bendito. Que nesta noite, irmãos, que nesta noite a palavra do Senhor possa ganhar vida em você, como está escrito lá em Romanos 1:2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A cédula, querida, foi rasgada. Esse preço que era pago por muitas pessoas, de ouro e de prata, essa cédula foi rasgada pelo Senhor Jesus. E é por isso que o apóstolo Pedro diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Como é bom, Senhor, nós estarmos nesse momento reunidos com a Tua igreja, para participarmos do pão, para participarmos do sangue. Reflita, querido, antes de nós manusearmos o pão, antes de manusearmos o cálice, tem esse momento para refletir da palavra de Deus em sua vida. Não tenha pressa, não queira sair daqui correndo. Esse momento é teu, esse momento é teu. Há muito tempo, querido, nós achávamos que estava tudo perdido. Quando nós vivíamos uma vida onde o Senhor nos resgatou das trevas. Mas se nós pararmos para pensar, irmãos, e refletir, Deus já havia preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é Deus, soberano sobre céus e terra. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Liberdade nesta noite, Senhor. Existe um meio, Senhor, que flui do teu grande amor. Esse rio é Jesus. Águas que correm do trono. Que o rio do Senhor passe ao seu coração nesta noite. Que a presença do Senhor esteja te inundando nesta noite. Aleluia! Nos leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Oh. Sacia minha sede, lava o meu interior. Cura, Senhor, nesta noite. Manifesta a tua graça nesta noite. Oh. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Dai-me desta água, porque a água que eu te der, a água que você beber, jamais tornará a ter sede. Jesus disse para aquela samaritana: erga o pão, erga o pão. Sabe, querido, quando eu vejo, idealizo essa imagem na minha mente, quando Jesus senta com os discípulos naquela grande mesa,
Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele compartilha com a igreja, ele compartilha com os irmãos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos anulando todo o sacrifício que foi feito no Antigo Testamento. Porque Jesus disse que a partir daquele momento seria o Cordeiro Imaculado. É o seu próprio corpo, na figura deste pão, onde nós estamos fazendo parte, querido. Então, ao tomar, ao comer, reflita, analise. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de nós termos, de podermos sentar à Tua mesa, não sozinho, não simplesmente com a família, mas com a presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que possamos ter cura, que possamos ser sarados de toda sorte de enfermidade. Pai, no nome de Jesus, continue a ministrar, continue a falar aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Comamos todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Tu és a fonte, Aleluia. A presença do Senhor neste lugar. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Que não venha ser mais uma ceia, que não venha ser mais um encontro, Senhor, mas que seja de fato o encontro. Que seja de fato esse momento tão sublime de participarmos da ceia do Senhor. Diz a palavra que após de haver ceado, Ele toma o cálice. Ah, querido, é o cálice da nova aliança, é o sangue do Senhor sendo representado para nós nesta noite. Ele diz: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sem sangue não há remissão de pecados, querido. Sem sangue não há remissão de pecados. Pai, no nome de Jesus, queremos renovar a nossa aliança contigo nesta noite. E não renovar por minutos ou por hora, não. Nós queremos renovar essa aliança contigo em tempo integral. É possível, querido. É possível que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor em tempo integral, Porque quando você precisar, quando você falhar, o Espírito Santo estará contigo e não permitirá que você fique prostrado, desanimado ou pense até em desistir. Não. É o sangue do Cordeiro que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro que é derramado por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que esta presença permaneça em nós. Que esta presença esteja entrando conosco nos nossos lares. Que esta presença possa estar invadindo
esse canal que o meu irmão está nos assistindo nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Bebamos para a honra e glória do Senhor. O Senhor sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Que Deus te abençoe. Eu quero beber Que Deus te proteja. da tua fonte. Que Deus te guarde rica e abundantemente. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,